A Argentina perdeu a Copa de 2026, como todos nós já sabemos, para a Espanha no último dia 19 de julho, que aliás já vai fazer um mês, porque eu estou muito atrasada, inclusive porque eu estava de mudança, inclusive ainda tenho malas para tirar, né, e colocar, mas esse não é o tema do vídeo, né? E para vocês aí que acham que a história terminou com a derrota da Argentina para a Espanha, não, com certeza não. Vocês devem estar acompanhando algumas coisas e hoje a gente vai esmiuçar esses detalhes. Gerou muitas teorias da conspiração, umas teorias meio políticas, outras que envolvem manipulação, e é uma das mais absurdas. Afirma que a Argentina ela foi ameaçada e precisava realmente perder a Copa do Mundo. Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre isso, fica comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dayana, esse meu canal dedicado a falar de moda, esporte, etc. Onde eu compartilho um pouquinho da minha vida aqui com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Argentina e todas as polêmicas que envolveram a Argentina durante a Copa do Mundo de 2026. Mas antes de eu falar com vocês, de eu desmiuçar esse tema com vocês, eu peço, deixem seu like, comente, compartilhe e fique comigo. Bom, vamos começar falando sobre a final. Quando ocorreu? No dia 19 de julho de 2026. Aquele jogaço muito estranho, né? A Argentina não teve um chute a gol, foi uma coisa meio esquisita, mas não é sobre isso. A expectativa era gigantesca, né? De um lado a Argentina que carregava, né, o título, né, da última Copa do Mundo, e do lado a Espanha que tem tido ótimos resultados e estava como uma das favoritas. E é claro, a Espanha ganhou por 1-0, como todos já sabem, aquele jogo longo que se estendeu, e no final a Espanha ganhou. E foi justamente aí que começou a explosão das teorias da conspiração. Por quê? A Argentina não finalizou nada durante todo o jogo, foi para os pênaltis, prorrogação e etc. E aí, todo mundo se questionou, como que uma seleção tão forte como a Argentina desapareceu dessa vez? O que que aconteceu? E quando que essa derrota inexplicável apareceu para o público? Vamos falar um pouquinho, a FIFA realmente investigou a Argentina, ou estava rolando, né? Porque eu sei que tem toda aquela parte, né, que em muitos jogos pareceu que a Argentina estava sendo muito, digamos assim, favorecida, né, no jogo, principalmente no jogo contra o Egito, quem assistiu. Mas aqui temos uma parte que é fato. A FIFA realmente abriu um procedimento disciplinares relacionados à Argentina. Segundo a própria FIFA, os procedimentos envolvem diferentes episódios durante a Copa, incluindo possíveis violações disciplinares, comportamento de jogadores e oficiais, mensagem considerada inadequada, segurança e outros incidentes. Vocês lembram, né, no final do jogo, teve briga, foi bem chato, né, o final do jogo da Argentina contra a Espanha, que literalmente eles brigaram, né, foi aquela cena horrorosa, uns jogadores ficaram de costas pro público, né, com uns falaram que era porque eles queriam ficar de frente pros argentinos, né, pra torcida deles, e acabaram ficando de costas, então ficou aquela coisa, será que eles realmente queriam só ficar de frente para a torcida deles? Então ficou toda aquela coisa que ficou meio, digamos assim, nebulosa a história. Ou seja, existe uma investigação real, mas, atenção, isso não significa que a FIFA tenha provado que a Argentina foi prejudicada na final. São coisas completamente diferentes. A investigação disciplinar é uma coisa e a alegação de que a FIFA teria manipulado que era para a Argentina ganhar, né? Para a Espanha ganhar, também é uma outra teoria, tá? E teve também a questão, né, para quem assistiu o jogo contra a Inglaterra, né, que até foi o único jogo, aliás, da Copa, que eles tiveram que realmente separar as torcidas por conta da rivalidade a rivalidade histórica, né, entre a Argentina e a Inglaterra. Muito influenciado por questões, digamos assim, por questões políticas. Então, assim, vamos chegar nesse ponto de alguma das teorias que também viralizaram. Depois da semifinal, né, contra a Inglaterra, mensagens relacionadas às Ilhas Maldivas
voltaram a circular, porque teve toda aquela guerra das Maldivas que os argentinos dizem que pertence a eles, que foi roubada, etc, né? E surgiu uma história nas redes sociais dizendo que a FIFA teria ameaçado a Argentina. Eu particularmente não acredito nisso, porque eu senti que a Argentina estava muito mais sendo privilegiada, favorecida durante a Copa, do que sendo, digamos assim, prejudicada pela FIFA. Não sei, acho que para quem assistiu os jogos, incluindo a Copa passada de 2022, parecia muito mais sendo privilegiada e favorecida do que sofrendo qualquer tipo de, digamos assim, de ameaça, ou seja lá como que a gente pode chamar isso. E a teoria de que os argentinos, algumas dessas, né, versões, né, em ponto que existe, não há evidências, né, que tenha sido prejudicado, e também não faz muito sentido. E por que eu acho, né, que essas teorias elas não fazem muito sentido? Porque, primeiramente, eles pegam, né, acontecimentos reais, né, como envolver até a questão das Maldivas e uma possível ameaça da FIFA, que para mim não faz o menor sentido. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Eles misturam algumas coincidências e adicionam algumas informações meio que fora de contexto e criam essa narrativa. Então, assim, a derrota, a polêmica envolvendo os jogadores, que na verdade existiu, né? Teve toda aquela polêmica na final, né? Achei até meio desrespeitoso, né? Para assim dizer. E a relação complicada da FIFA com as federações e as tensões políticas, né? Dentro do futebol. E o que pode acontecer agora? A FIFA, ela, digamos assim, ela ainda precisa analisar os procedimentos disciplinares do que ocorreu. Os jogadores envolvidos têm direito, né, a apresentar suas versões. Depois disso, o comitê disciplinar poderá tomar decisões. Teve também a questão de acusação de racismo, até contra entre torcedores da Argentina e aquele influenciador bem grande aqui, que eu fugi agora o nome dele, mas vou colocar aqui na tela para vocês. E é por isso, assim, que justamente a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre isso. Porque na internet você encontra facilmente títulos como a Argentina será banida, a Argentina perdeu por causa da FIFA, FIFA roubou a Copa, que pra mim, na verdade, vou falar, repito novamente, que pra mim a Argentina foi muito mais, digamos, privilegiada, favorecida do que prejudicada pela FIFA, né, eu acho. E então, pra mim, essa teoria cai por terra totalmente. Então, o que eu queria chamar aqui para saber a opinião de vocês. Vocês acreditam realmente que essa história é apenas uma consequência da frustração argentina depois da derrota, né? Que alguns argentinos acham que eles foram prejudicados. Ou você acha que existe alguma coisa acontecendo nos bastidores que ainda não conhecemos? Vocês realmente acreditam que a Argentina tenha sido, de certa forma, privilegiada? Eu praticamente tenho a minha opinião. E aquela coisa, né? Se vocês gostam de futebol, polêmicas e teorias que envolvem o esporte, já se inscreva no canal. E porque essa história da Argentina está longe de terminar e provavelmente a gente ainda vai ter mais vídeos falando sobre. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!